Se liga. Vamos agora falar como funcionava um feudo. Beleza? Neste bloco, o funcionamento do feudo. É importantíssimo vocês saberem, porque na verdade é aqui que você aplica à sociedade, né? Lembramos que nós temos vários feudos na Idade Média, várias pequenas propriedades. Todas elas têm uma característica em comum, que já deu para entender, que é a igreja. A igreja ela existe enquanto instituição. O que vai mudar é o feudo, né? Cada feudo tem um senhor feudal. E pode ser que uma regra mude de um feudo para o outro, tá? Dentro do funcionamento do feudo, nós temos sempre que lembrar que existe por trás do feudo um lugar chamado quê? Igreja. Então, todas as regras do sistema feudal é feito baseado nas regras religiosas. Vamos lembrar da posição ideológica da igreja. Então, tudo que acontecer no feudo é porque a igreja quer que aconteça daquela forma. Tranquilo? E, na verdade, essa igreja ela é uma igreja cabulosa. Porque tudo que ela fala foi Deus que mandou ela falar. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Então, o feudo, ele normalmente é dividido em 3 lugares, né? Eu vou fazer um feudo aqui bem simplório para você, só para a gente ter essa característica aqui e a gente não perder o fio da meada. Uma parte do feudo é destinada ao senhor, por isso chamado de manso do senhor. As terras normalmente eram chamadas de mansos, né? Uma outra parte era do servo, também chamado de manso servil, beleza? E a outra parte comum, muito conhecida também como terra comunal, também conhecida como manso comum. Beleza? Tranquilo? Então, o senhor, gente, ele tinha uma terra que era para sua produção exclusiva. Então, aqui na terra do senhor existia lá um lugar que ele separava para o canteiro, vamos pensar assim. Então, aqui era feita toda a lógica da produção do senhor. Vou fazer um desenho melhorzinho aqui, ó. Fazendinha, já jogaram fazendinha? Então, tipo fazendinha aqui, ó. Aqui é onde é a terra do senhor. Então, cheio de canteirinha ali, ó, onde ele produz as paradas dele. Beleza? Só que a gente se sabe que o senhor, ele não trabalha. O senhor, ele defende. Então, ele não põe a mão na massa. Quem vai produzir para ele é o servo. Essa produção que o servo estabelece aqui na terra do senhor era chamada de corvéia. É pagamento de um tributo. Como o senhor defende o servo, em troca dessa defesa e da terra que o servo recebeu, ele vai lá produzir na terra do senhor. Normalmente, os feudos estipulavam 3 dias na terra do senhor para a corvéia, tá? Então, vamos supor, ele trabalhava aqui na terra do senhor segunda, quarta e sexta. Na terra dele, ele trabalhava os outros dias, tá? Tudo que o servo fizer de produtividade, ele faz também para o senhor. Vou dar um exemplo. Imagina que o servo venha no manso comum pegar manga, tá na época de manga, ele pegou manga pra caramba. O servo tem que levar a manga para ele e antes de levar a manga dele, ele já tem que separar a parte do senhor. Por quê? Porque tudo que ele faz é para todo mundo, então ele não pode deixar o senhor sem comer, nem a igreja, não se esqueçam. Então o servo, quando ele vem no manso comum, é para caça. Professor, e o senhor vai fazer o que no manso comum? Caçar. E quando o senhor caçava no manso comum, ele tinha que dar a carne para o servo? Não, né, gente? Quem tinha que trabalhar era o servo, não o senhor. Normalmente o senhor vinha aqui para caçar, comer carne diferente, essas paradas. O servo tinha o manso dele, onde ele também produzia as suas coisas de comer lá. Beleza? Tudo que ele produzia era dele? Não. Tudo que ele produzia, uma parte era do senhor. Para quê? Para pagar os outros impostos. Além do imposto da corvéia, que é pago na terra do senhor, ele também pagava o imposto da banalidade. Como ele não tinha ferramentas e instrumentos de produção, o senhor cobrava dele o uso das ferramentas. Além disso, ele pagava o imposto do casamento. Quando ele ia casar, ele tinha que pagar. Quando o pai, né, que tinha feito o juramento, estava prestes a morrer, tinha que ser feito o pagamento do imposto da mão morta, que era o novo juramento. Tinha o tostão de Pedro, tinha o dízimo. Esse cara pagava muito. Ô bicho que pagava. Parece hoje. Pagava muito, tá? Essas terras aqui, ó, eram terras que sempre vocês vão ver em prova. São terras de quê? Isso mesmo, quem falou aí, ó. São terras pensadas em florestas, são descampados, né? São terras naturais, vamos dizer assim. É onde está a florestinha lá.
No manso do Senhor ficava normalmente o forte. Era onde todo mundo corria quando vinha aí os bárbaros, né, tomar aí as coisas e os bens. Aí todo mundo corria pro forte. O forte é aquele lugar que aparece nos filmes, né, onde tem um fosso, né? Aí tem a ponte elevadiça, tem a primeira muralha depois do fosso. Depois da primeira muralha tem a segunda muralha. E aí existem os muros, né, com aqueles degrauzinhos que a gente acha que é arquitetura da época, né? Na verdade, os degrauzinhos não é arquitetura da época, é para facilitar os atiradores, né? Para eles se esconderem e não serem atingidos. Então, as fortificações eram construções para defender dos avanços da barbárie, né? Ou dos bárbaros. E toda vez que eles estavam invadindo, a galera corria para dentro lá da terra do Senhor, para ele tem que proteger todo mundo. Beleza? E a igreja controlava todo mundo aqui de forma ideológica. Como assim? A igreja que falava para o servo que ele não poderia desobedecer a Deus. Então, se Deus quis assim, que o servo faça assim. Anderson, na Idade Média tinha escravo, Anderson? Gente, eu acredito que sim. Mas eu não posso falar que a Idade Média é escravidão. Porque lá é regime de servidão. Mas se você tinha um escravo, não interessa, tem escravo até hoje no Brasil, nós chamamos isso aqui de Brasil democrático. Eu só estou te mostrando que um caso específico não condiz com a realidade de uma totalidade. Eu não posso falar que lá é um regime de escravidão porque tem um escravo. Lá é regime de servidão. Ai, Anderson, mas a servidão está parecendo escravidão, mas não é. Lembra que aqui ó, é juramento. O servo está ganhando uma coisa em troca de outra coisa. Não é assim? O servo ganha terra. Fica preso à terra, ele tem direito e dever a essa terra. Como ele ganha a terra e tem direito e dever a essa terra, o Senhor protege ele. Em troca dessa proteção e da terra que ele ganhou, ele trabalha para todo mundo aqui na geral e fica todo mundo feliz, tranquilo, calmo e até aí vai tudo bem. Sacou a parada? Então não dá para a gente ficar falando que esse cara é escravo. Não é escravo. Pode parecer escravo, mas não é escravo, tá? O funcionamento do feudo é assim. E aí, gente, a gente vai ver que são esses servos aqui, ó, que vão desenvolver as formas de produção. É eles que vão melhorar a produção. E por que eu estou introduzindo esse assunto aqui agora? Porque no nosso próximo bloco, né, nós vamos falar dessa ideia de desenvolvimento do feudo, porque aí nós vamos chegar na burguesia. O desenvolvimento do feudo, ele é feito a partir da melhora na produção. Por quê? Porque quanto mais produção, mais vida. Não entendi antes a relação. Quando as pessoas produzem muito, automaticamente você tem grandes quantidades de alimento disponível. Então você não tem mortandade infantil aqui. E aí vocês vão ver que isso vai incrementar o aumento populacional da Europa, o aumento populacional de servos. E aí a Europa vai precisar de aumentar os campos produtivos. E quando ela começa a aumentar os campos produtivos, nós vamos ter a revolução agrícola. E daí para frente, a gente vai falar na próxima aula. No nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Beleza? Por quê? Porque revolução agrícola é um tema à parte que a gente precisa de saber com profundidade até para nascer a burguesia. Mas é muito importante que vocês entendam aqui como que um feudo funcionava. E detalhe, tudo o que acontecia no feudo com o aval da igreja, e quando a igreja fala é Deus falando. Não se esqueçam disso. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até o próximo bloco aí, se Deus quiser.